Você já comeu batata roxi? Essa é a minha versão feita com macaxeira e, na minha opinião, fica muito mais gostosa. Para preparar a macaxeira roxi, precisamos tratar a macaxeira, né? A minha está devidamente descascada. E quando você descascar sua macaxeira, coloca ela em água, que isso vai fazer ela durar muito tempo. Ela dura uns 20 dias assim na geladeira, totalmente imersa na água, tá bom? Eu vou cortar a minha macaxeira no meio para tirar esse fiapo que fica. Só cortar aqui assim. Depois aqui. Depois aqui. Aí você pode cortar com uma outra faquinha menor, que vai ser mais seguro para você, assim. Ou você pode virar ela assim lateralmente e cortar, tá vendo? Sem fiapo. Vou fazer com toda a minha macaxeira que tá ali. Agora que eu terminei de tirar todos os fiapos, eu vou passar no ralador. É legal você passar no ralador fino, porque ela vai cozinhar melhor e vai ficar mais crocante. Se você colocar no grosso, não vai ficar muito legal, tá bom? E aí é só passar no ralador sem mistério. Ó, tá vendo? Pequenininha. Terminei aqui minha macaxeirinha, tá toda ralada. Gente, eu chamo macaxeira porque eu sou paraibana e lá a gente chama mais assim, dessa forma. Mas eu sei que também em vários lugares pode chamar por mandioca, aipim, caçava, tá? É a mesma coisa. A única diferença é quando você usa a mandioca brava, que a gente não usa para cozinhar assim, tá bom? Ela só pode consumir fermentada ou na farinha de guerra, né, que chama farinha de mesa. Eu vou transferir aqui pro refratário. Vou adicionar um salzinho aqui. Mais uma. Aí você amassa assim, ó. Essa leve maceração com a mão mesmo, com o sal, vai fazer com que ela libere o líquido que tem dentro, né? Isso aqui vai melhorar a textura quando a gente for colocar na panela. Ó, tá vendo? Ela já começa a soltar. E vou deixar ela aqui reservada uns 10 minutinhos, ao tempo que a gente vai fazer o recheio. Só lavar minha mão, limpar isso aqui e a gente começa a preparar o recheio. Vocês vão ver que é bem rápido e simples. Então vamos preparar nosso recheio. E vou ligar já o fogo aqui. Primeira coisa que eu vou adicionar é o azeite. Fiozinho de azeite extra virgem. Vou pegar aqui a minha espátula. E vou começar adicionando a cebola picadinha. Tô usando a cebola roxa, mas qualquer uma, tá, gente? A que você tem aí, que é mais em conta pra sua vida, fica à vontade. O recheio que eu tô fazendo, essa macaxeira, você pode alterar conforme que você tem em casa. Você pode colocar abobrinha, berinjela, pode ser de brócolis, cogumelo, carne de caju, que vocês vão aprender aqui no curso, carne de jaca, tanto faz, não tem uma regra não, faz do jeito que vocês quiserem. E aí vou deixar dar uma suadinha aqui, eu não quero dourado não, só uma suadinha e vamos adicionar o restante dos ingredientes, são poucos, tá? E aí eu gosto de ir nessa ordem pra gente ir compondo o sabor, que vai ficar mais gostoso no final. Adicionar agora a minha pimentinha de cheiro, que dá muito sabor às comidas sem trazer ardor, né? Que ela não é ardida. Pimentão, pode ser qualquer um. Sempre quando for usar o pimentão, remove aquela parte, aquela camadinha branca de dentro e as sementes. Ele fica muito mais saboroso, não fica amargo e você vai digerir melhor o pimentão, tá? Já vou também adicionar os tomates. Estou usando tomate cereja, mas pode ser qualquer tomate, tá bom? Vou baixar um pouquinho meu fogo aqui. O cheirinho de refogado já tá subindo, tá maravilhoso. Pitadinha de sal, para já ir compondo aqui sabores, como eu falei. E vou deixar refogar um pouquinho, uma pimentinha por cima. Só para ele dar uma suadinha. Pronto, agora eu vou adicionar aqui palmito em cubinhos. Cebolinha. Se você for adicionar outro cheiro verde como salsa, coentro,
deixa pra adicionar só quando for finalizar mesmo. A cebolinha aguenta dar uma salteada, tá? Senão eles vão murchar os outros e aí perde todo o sabor e o brilho. Vou abrir aqui, como sempre, né? Um espaçozinho no meio para adicionar a páprica defumada. Ó, eu queria adicionar no meio, ela foi lá pra ponta. Mas tudo bem, acontece. Um fiozinho de azeite nela. Vou dar uma tostadinha aqui, realçar o sabor. Jogo rápido, que já pode misturar. Agora um fiozinho de água pra gente deglaciar aqui a panela. Isso vai fazer a gente ter todos os sabores que construímos aqui no início do refogado, tá? Não é para encharcar, não quero um recheio encharcado, não. E a ideia desse recheio, gente, é para ser uma coisa super rápida, para quando você chega em casa, tá cansadinho, né? Um jantar rápido, gostoso. E essa macaxeira super combina com uma bolonhesazinha de lentilha. Você coloca alguma outra leguminosa para compor e ficar bem completo a sua refeição. Você também poderia colocar a bolonhesa de lentilha que você vai aprender como recheio dessa macaxeira roxi, fica muito boa. Aqui eu vou apagar o meu fogo e vou adicionar a maionese, que você vai aprender aqui no curso, maravilhosa. Essa é a tradicional, sem tempero, sem muitos temperos, tá bom? E aí é só misturar, ó. E a maionese vai trazer uma cremosidade, vai juntar tudo bonitinho para quando a gente for colocar como recheio, ficar aquela coisa perfeita. Tô salivando. Tá na hora do almoço aqui e já tá dando uma vontade muito forte de comer. Vou dar mais uma pitadinha. Essa macaxeira roxi, que vai ficar perfeita. Eu vou provar um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho uma colher aqui. Não tenho. Vou provar aqui pra ver se precisa acertar o sal, alguma coisa. Precisa um pouquinho mais de sal. Agora, perfeito. Vou preparar aqui pra montar a macaxeira, rechear e finalizar com vocês. Agora eu vou preparar aqui a minha mandioca, que já ficou descansando com sal, tá bem úmida. E vou espremer. Só você pegar uma porçãozinha, ó. Na verdade, eu vou pegar uma peneira para não perder nada aqui, peraí, né? Pronto. Eu vou pegar uma porção e vou tirar o excesso de água. Quando você for fazer isso aqui, não faz na pia direto, tá? Faz num potinho, porque depois você vai ter um amido ali embaixo que dá pra você usar como espessante. Eu vou mostrar pra vocês depois. Aí coloca numa outra vasilha. Pronto, finalizei aqui. E a peneirinha, ó, acho que vocês devem ter entendido aí no vídeo. Ela serve para amparar o que vai caindo da nossa mão. O líquido que fica aqui, eu vou deixar decantar. E no final da aula eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar, tá? Não joga fora. Vou deixar aqui de ladinho. Daí agora que eu vou temperar essa massa desfiada de macaxeira. Vou adicionar um pouquinho de páprica defumada, pode ser picante, pode ser o que você quiser. E aí, essa etapa aqui, se você não quiser temperar com nada, tá tudo bem também, você não precisa não. Mas eu acho que já dá um gostinho legal e vai dar uma cor mais bonita ainda. Um pouquinho de mostarda em pó. Um pouquinho de pimenta branca. E vou misturar assim, ó, na mão mesmo. Vou também adicionar um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite aqui, assim. E misturo bem. Pronto, já tá tudo bem misturadinho. E agora vamos realmente preparar a nossa macaxeira roxi. Vamos lá pro fogão. Vamos lá moldar a nossa macaxeira roxi. E eu vou jogar um fiozinho de azeite. Vou acender o meu fogo, fogo baixinho. E aí é muito simples. Você vai pegar uma porçãozinha da macaxeira ralada. E pode já amassar ela um pouquinho aqui. Ou ir adicionando direto na frigideira.
Dessa maneira, ó. O legal de você fazer essa receita é com uma frigideira mais alta. Porque como a gente vai rechear, então ela precisa ter uma altura para ficar bonitinho e toda fechadinha, não ficar vazando o recheio. Tá? Se você fizer com uma muito reta, que é a de panqueca, por exemplo, não fica tão legal. Mas também dá para fazer, tá? Só tenha isso em mente. Ela não vai ficar tão gorduchinha assim, bonitinho. E aí eu vou pegar uma colher, vou dar uma amassadinha nela, como eu já fiz em outras aulas aqui. E vou pressionar a macaxeira para ela ir se unindo aqui, tá bom? Pressionando. Não faz uma camada muito grossa para ela ficar crocante, mas também tem que ter uma quantidadezinha pra gente conseguir rechear, né? Não pode ser também tão fina. Vou adicionar o meu recheio agora. Colocar mais concentrado no centro. E aí, na primeira vez que você for fazer, coloca menos. E aí, nas próximas, você já vai dosando. Você já viu como é que ela fica, tá? Não coloca um monte, pra não dificultar a sua vida aí nas preparações. Já vou cobrir com o restante da macaxeira. Vou jogando assim, ó. Importante é cobrir todo o recheio e colar com a borda de baixo. Por isso que a gente precisa fazer com fogo baixo, tá bom? Pra não ir perdendo o ponto. Vai pressionando, não precisa botar muita força não, de leve. Que enquanto eu tô recheando e finalizando, a parte de baixo já tá assando e já tá firmando, né? Ela vai firmando ali, já agiliza a nossa vida aqui, tá vendo? Pronto, eu acho que aqui já tá bonitinha. Só mais um detalhezinho aqui. E finaliza com azeite nas laterais. Isso que vai dar a crocância, ó, da macaxeira. Vou tampar. Essa daqui é dupla, então é só fazer isso aqui. Se você tiver uma outra que não seja dessa maneira, é só botar uma tampa. E vou aguardar aqui ela assar por completo embaixo. E aí passou um minutinho, você vai olhando pra ver como é que tá bom? Ele vai secando a lateral. Como eu tô com essa frigideira, é fácil de ver isso, eu já vou virar ela assim, ó. Já vai cair do outro lado, tá vendo? Ó, já começou a dar o formato. Ajeita quando vira, ó como é que tá bonitinha. Vou regar com mais azeite na lateral. E vou deixar aqui ela cozinhando e dando uma selada. Ela vai passar no total mais ou menos uns 6 a 7 minutos, porque eu quero ela bem crocante e pra macaxeira ficar totalmente cozida na hora da gente comer, tá bom? Então, vamos aguardar, vai olhando de vez em quando pra ver, e é isso. Finalizou aqui de assar, e aí você já pode colocar num pratinho pra servir. Eu gosto de deixar ele esfriando um pouquinho, porque a textura vai ficar bem melhor, tá? E agora eu vou fazer mais uma vez, só que com uma panelinha que a maior parte das pessoas tem em casa, né? Essa frigideira mais comum. E é muito simples, da mesma maneira, gente. Só a única coisa que vai mudar é na hora de virar, que eu vou usar um pratinho, vocês vão ver como é que faz. Eu já vou fazendo aqui, que você já viu da primeira. Vou adicionar aqui a macaxeira. Essa daqui vai ficar maiorzinha. E aí, quando você fizer em casa, você já pode ir fazendo... Cada pessoa vai fazendo o seu. E aí fica aquela cozinha gostosa, cheia de gente. Separando a comida todo mundo junto, é bom demais, né? Outra coisa que é legal dessa receita é que você pode deixar a macaxeira assim, dentro de um potinho na geladeira, já pronta, ralada. E aí, ela fica uns 4 dias tranquilamente na geladeira, tá bom? Aí você faz ela assim, é só colocar na frigideira e adicionar o recheio que você quer. Aí vai ficar uma comidinha super rápida e deliciosa. E fica mal bonitinho, né? Vou colocar o meu recheio, esse aqui vai mais. Tá vendo como é bom quando o recheio ele tá cremoso? Porque se ele tivesse sequinho, ele ia começar a cair, ia ser mais difícil de cobrir. Então é melhor quando você faz com um recheio assim.
Quando você for fazer o recheio, se você não tiver a maionese, você pode usar o creme de leite, que ensinamos lá no módulo 2. Você pode usar o catupiry de castanha de caju ou de pepita de girassol, tá? Dá pra fazer aquele cremezinho, tipo um creme de leite, que eu ensino pra vocês lá na aula de grão de bico, 2 em 1, que é com inhame e leite de coco. Dá pra fazer várias substituições aqui. E vai ter essa mesma textura cremosa que o recheio precisa. Aí vou amassar aqui rapidinho. Tá vendo? Dá uma caprichada assim nas laterais para ele ficar bem redondinho. Vou adicionar o fiozinho de azeite. E aí eu vou colocar uma tampinha e vou deixar da mesma maneira. Aumentar só um pouquinho, meu fogo tá muito baixo. E esperar, aguardar ele cozinhar direitinho. Não bota fogo alto, porque senão vai ficar bem tostadinho por fora, mas dentro a macaxeira ainda vai ficar meio crua, tá bom? Então é importante a gente deixar o tempo certinho para ela cozinhar totalmente na hora que a gente for comer, ficar bem gostosa. Já deu tempinho dela assar por baixo, como eu falei anteriormente, ó, você vai vendo porque ela vai ficando seca. E aí, como essa frigideira não tem a parte de cima, é só você colocar um pratinho, virar ele assim, ó, tá vendo? Aí já aproveita aqui e adiciona um fiozinho de azeite e devolve pra frigideira. Tá vendo? Sem mistério, gente, muito fácil, né? É uma massa que ela fica bem firme depois que ela começa a tostar aqui na frigideira. Então ela não se desmancha, se desmonta. Vou botar mais um fiozinho aqui na lateral para dar crocância e por cima. E vou tampar. Deixar aqui até finalizar o cozimento. Minha macaxeira ficou pronta aqui. Olha como é que ela fica. Tá vendo? Ela vai ficar mais rústica do que a outra. Normal, né? Por causa do formato da frigideira. E aí você vai fazendo até terminar, ou deixa na geladeira, como eu falei anteriormente. Olha que gracinha que fica essas macaxeiras roxi, gente. Tá tão cheirosa ela. E aí, eu vou servir aqui, vou colocar num prato bem bonito. E agora, vou pegar assim com a mão mesmo. Esse aqui que tá mais friozinho. Vou partir pra vocês verem que delícia que fica. Mas antes, ó. Vou até chegar perto pra vocês escutarem. Ó como fica crocante. Isso é bom demais. Delícia. Vou pegar aqui o meu. E eu vou passar na maionese que a gente usou aqui. Pra, tipo, ficar perfeito. O pedaço, né? O olho da pessoa. Com fome na hora do almoço. Olha o tamanho. Nem desculpa, gente. Olha isso. Eu vou cortar aqui porque senão... não vai ter jeito, vou passar vergonha, não. Ai, tô salivando. Gente, isso é muito gostoso. Nossa Senhora. Vocês escutaram a crocância, eu mastigando? Maravilhoso, ele tá tudo cozidinho por dentro. Eu vou tirar outro pedaço pra vocês verem. Ó. Tá pegando aí, Rafa? Uhum. Olha só. Que delícia, que delícia. Nossa, eu prefiro muito mais essa versão com macaxeira do que com batata. Eu vou pegar assim, que eu acho que vai ser mais. E aí eu batizei entre de macaxeira roxinha, mas você pode chamar de um biju rústico, né? Um bijuzinho recheado. Não fica na vontade, faz aí na sua casa. Tenho certeza que todo mundo vai amar, porque é muito bom.